Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Nós voltamos! Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu nas nossas vidas no último ano. Por onde estivemos, né? O que aconteceu? Fomos abduzidas? Fugimos, fomos abduzidas. Tudo isso e muito mais você vai saber nesse episódio. Yay! Mas antes de iniciarmos o episódio, por favor, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Twitter que talvez já tenha se transformado em X, né? Então, não sabemos. Estamos falando aqui do passado, sabemos. Você aí no futuro conta pra gente o que aconteceu com o Twitter. Isso. Né? Você também encontra a gente no Facebook e TikTok. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. Apesar de que essas redes estão lá meio paradas, mas não custa nada seguir. Ajuda a gente, por favor. E se você conhece alguém que pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica pros seus amigos, ajuda a gente a crescer e a chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Vocês já sabem como é, né? Assim, as nossas redes... O YouTube, ele cresce com as próprias pernas, então obrigada às pessoas que estão lá. Sim, não temos conteúdo... no YouTube. Isso, a gente não tem nenhum conteúdo especial pro YouTube. Infelizmente, a gente ainda... Algumas pessoas até comentaram que gostariam de ver a nossa carinha por lá. Mas, gente, não temos estrutura ainda não estamos tendo estúdio ainda no Estalagem, né? Isso. Mas obrigada a quem nos segue por lá. E continue dando like e se inscrevendo no nosso canal e espalhando a palavra, né? Você pode clicar no botãozinho lá de seguir no Spotify ou no YouTube. E aí você vai sempre recebendo notificações quando aparecerem novos episódios. E ajuda a gente a alcançar novos ouvintes. Né? Porque o algoritmo vai entender que se você gosta da gente, mais gente pode gostar também. Então não esquece também de avaliar a gente, deixar um recadinho. Se você escuta no Spotify, dá aquelas estrelinhas pra gente. É rapidinho e ajuda a gente muito. E também, mais uma vez, eu queria agradecer ao pessoal que tem deixado recadinhos lá no YouTube, comentando. Eu acho que acaba sendo mais fácil, né? Então tem mais interação por lá. Obrigada a todo mundo que conversa com a gente lá nos comentários. Beijo pra todos. Vocês são incríveis. Acho que a gente precisa primeiro começar pedindo desculpas pelo sumiço, né? 1 ano, não foi 1 mês, não foi 15 dias. 1 ano sem estalagem. Muitas coisas aconteceram. Eu acho que eu sou a principal responsável pela estalagem ter parado por tanto tempo. A ideia inicial eram 6 meses. Uma temporada, né, que a gente deu uma pausa, depois acabou sendo 1 ano, mas finalmente voltamos. E a culpa é minha porque eu geri uma pessoa. Né? Acabou acontecendo, assim, não estava nos planos. Mas veio um bebê aí e foi uma gestação muito caótica. Passei muito mal, assim, do primeiro dia até a hora da criança sair. Eu não tinha... E depois que a criança sai, né? E depois que a criança sai, continua o caos. O caos, assim, ele não acaba, ele faz parte da vida da mãe. E, assim, emocionalmente eu não tava bem, assim, no início da gestação. Na verdade, durante a gestação toda, mas, assim, quando a gente começou a se planejar pra temporada 4, era 4 que a gente ia fazer, Isso. né? Que era no segundo semestre do ano passado. Isso. Eu tava, assim, muito, assim, com muitos altos e baixos, muito sonolenta, passava o dia dormindo, eu tava provocando muito, vomitando muito. Então, assim, eu não conseguia ler, eu não conseguia escrever um roteiro, eu não tava, assim, no momento, né? Não conseguia me dedicar como eu precisava fazer, né? Eu não queria fazer obrigada. Por um momento até tentei, mas eu vi que não ia ter uma entrega legal, não ia funcionar, né? Ler pra mim tava horrível, assim. Acho que eu passei coisa de uns 3 meses sem ler um livro. Eu me lembro. Tu tava comentando, né? Que não tava conseguindo ler. Pois é. Eu não lia, eu não via série. Eu só existia, sabe? Eu lembro de passar os 3 primeiros meses, assim, coisa de, sei lá, 4 horas por dia acordada. E eram 4 horas que eu ficava, assim, rolando o feed do celular, mas desinteressada de absolutamente tudo, assim. Eu só tava ali, sabe? Só o corpo presente, a alma parecia que tinha ido embora. Então, como é que eu ia me dedicar, né? A um projeto que, assim, exige muito da gente, né? Assim, exige no sentido
físico, né? Tem que se dedicar pra gravar, pra ler, pra fazer as coisas, mas exige, assim, tipo, de ânimo, sei lá, vontade mesmo, né? Porque a gente faz aqui a coisa muito porque a gente gosta. Então, eu tava realmente, assim, sem condições. E aí, minha bebê nasceu em março desse ano. E, obviamente, nesse primeiro semestre eu também não conseguiria me dedicar. Porque eu tava sem dormir, eu tava amamentando, eu tava trocando fralda, né? Não que eu não esteja mais, mas, enfim, né? Tava no início dessa jornada, que é muito louca. Que, enfim, ainda tá meio caótica, mas, assim, as coisas já estão um pouco mais estabelecidas agora. Então, está mais fácil de eu conseguir, né, voltar para estalagem e fazer ele acontecer. E assim, pra mim também foi um momento complicado. Não tão complicado quanto gerir e parir um bebê, mas eu acabei dando uma mudada na minha profissão. Assim, não mudei de ramo, né? Continuo no mesmo ramo, mas tive uma mudança no meu trabalho. Então eu tava muito, muito, muito assim, pegada de coisas pra fazer. Eu tava trabalhando de domingo a domingo. Então também foi um momento que eu tava muito esgotada, fisicamente e mentalmente. Tanto que eu também tava nessa, assim, de não conseguir ler. Eu não conseguia ler porque todo o tempo que eu tinha de descanso eu queria dormir. Tava, assim, realmente quase num burnout, mas foi um momento que foi e passou. Agora também tá mais tranquilo. Mas, assim, trabalho também às vezes consome, assim, o nosso psicológico de uma forma que a gente fica que não tem vontade de ver filme, não tem vontade de ler, não tem vontade de nada, né? Sim. Fica realmente só existindo pro próximo expediente. E é isso, difícil. gente. O que aconteceu com a gente, né? Isso. Capitalismo e maternidade. E o Foram esses os capitalismo eventos. acaba me atrapalhando um pouco também, porque, enfim, né, meu marido precisa trabalhar, porque senão a gente não paga conta. Eu não tenho rede de apoio, porque eu moro em outro estado, não tenho família, não tenho ninguém por aqui. Então, né, estamos sofrendo aí todos. Estamos sofrendo todos, né? Ninguém tá livre dessa E assim, maldição. eu tenho certeza que muito provavelmente essa deve ser a realidade de alguns de vocês que estão aí escutando a gente, né? Trabalhando muito, tendo também que trabalhar muito e cuidar dos filhos. Uma loucura, né? Contem pra gente, né? Se vocês estão passando por alguma coisa parecida. A gente quer saber. Vamos todos dar as mãos e nos unirmos. Yes. Vamos se ajudar, né? Vamos fazer uma rede coletiva de apoio emocional aí. E ver se a gente consegue diminuir um pouco desse sofrimento, porque, olha, não está sendo fácil. E outras coisas aconteceram, né? Desde a última temporada, assim, não foi só tristeza, decepção e choro e noites mal dormidas. A gente fez algumas viagens, né? Eu, antes de descobrir a gravidez... Não, na verdade, antes de engravidar, eu fiz uma viagem pra Nova York, que foi, assim... um sonho incrível. Eu já amava... Né? Eu já amava Nova York, assim, de ver nos filmes, nas séries e nos livros. E agora que eu conheci, eu todo o tempo fico pensando e lembrando de como lá é incrível, de como eu quero voltar o tempo todo. Eu sou a pior pessoa possível pra viajar, porque, tipo, eu vou pra um lugar, eu gosto. A próxima viagem eu não quero conhecer um lugar novo, eu quero voltar porque eu já conheci. Eu tô desse jeito também. Tu também é assim, amiga? Eu também, eu quero ficar repetindo as viagens que eu gostei. Mas é porque eu gosto da experiência de, tipo, eu tô num lugar que eu conheço, eu sei que naquela esquina tem sei lá, um donut que é muito gostoso, eu vou lá e pego, sabe, assim, dá um pouco a sensação de, tipo, de familiaridade com o lugar, sabe? Sim. De eu sei andar por essas ruas, eu tenho memórias aqui, eu estou criando novas memórias nesse lugar. É que, tipo, não é a mesma sensação de você morar no lugar, obviamente, mas me lembra um pouco isso, sabe, assim. Eu acho que simula um pouco essa sensação de você estar ali andando só que por eu uma rua acho que que você é já ainda conhece. melhor, né? Porque, assim, no caso, tu tá com essa sensação de familiaridade num lugar que você foi unicamente pra se divertir. É diferente. Perfeito. É diferente de onde a gente mora, né? Porque a gente vai pra lugares legais também, só que tem toda aquela outra questão de trabalho, de outras coisas, né? De médico, de tantos de problemas também, né? E na viagem a gente vai só pra curtir, então são as melhores memórias. Todos os né? dias são férias, né? Não, e quando você mora num lugar, mesmo que seja um lugar incrível, um lugar que você
sabe, apaixonado, assim, você vai perdendo um pouco esse maravilhamento, não sei se essa palavra existe, mas essa sensação de deslumbramento, sabe, de como aquele lugar é Isso. incrível, como é incrível estar ali. Você acaba, sabe, no dia a dia, caindo ali um pouco na coisa da rotina, então você deixa de se deslumbrar com a coisa, sabe? Isso, é verdade. Eu acho que quando você tá ali de férias, todo dia é mágico, assim, mesmo que você esteja fazendo coisas comuns, assim. As minhas viagens não são, ai, nossa, vou fazer coisas incríveis. É tipo, ai, andar pelas ruas, descobrir coisas novas, entrar na livraria, ir no museu, assim. É simplesmente andar pela cidade, sabe? E ver o que a cidade tem pra Sim. oferecer. Pra mim, a melhor coisa de viagem é isso. E que é Eu super também simples, amo né? esse tipo de viagem, assim, Ai. de reconhecimento Sim, de área, né? exato. Passear. Ai, assim, é tanto que pra mim a viagem ela começa no pré, né? Assim, decidi o destino. Então, eu vou olhar no mapa, eu vou me hospedar em tal lugar, eu olho tudo que tem ao redor, assim, rua por rua no Google Maps, eu vou salvando as coisas que eu quero ir. É tanto que quando eu chego no lugar, eu tenho a sensação de que eu já conheço, de tanto que eu vi no mapa. Eu sei, tipo, ai, tal Muito rua tal, tem tal organizada. restaurante, pra cá tem tal loja. Assim, é muito. Ai, não sei, assim. É porque viajar é uma coisa tão mágica que eu não faço com tanta frequência assim, né? Sei lá, uma vez a cada 2 anos e tal. Agora Deus sabe quando. Então, eu aproveito cada momento, assim, da hora de pensar, ai, vou viajar. Escolhi o destino, comprei a passagem, tipo, até a data da viagem, eu curto a viagem o máximo possível. E tu gostas de organizar, né? Tipo, o Ai, eu roteiro, nos amo. mínimos detalhes. Ai, eu amo, eu amo. Eu acho o máximo, assim. Até porque eu sou, assim, neurótica, controladora, ansiosa, né? Então, se eu não tiver as coisas bem controladinhas, eu vou terminar a viagem com a sensação de que eu deixei coisas por fazer. E, óbvio, sempre ficam coisas por fazer. E eu acho que é importante ficar, porque dá aquela sensação de, tipo, quero voltar, sabe? Quero voltar, Mas, ao exato. mesmo tempo, eu odeio a sensação do, tipo assim, eu tava na rua tal, atravessando a esquina, tinha algo que eu queria fazer, mas por eu não saber que tava ali, eu não fiz. E aí, no outro dia, eu tô muito longe, eu não tenho como voltar. Tipo, É odeio verdade. isso. Então eu quero saber o máximo possível pra eu organizar as coisas e conseguir fazer da forma mais bem alinhada possível, sabe? Nossa, imagino assim, Nova York, então, que tem tanta coisa acontecendo na cidade, realmente é um trabalho grande, assim, mapear tudo isso, né? Porque Super. cidades, assim, tão multiculturais, tão cheias de... É enorme também, né, a cidade lá. Não, assim, tem que ser é uma viagem longa. Eu acho uma semana pouco, eu ficaria no mínimo 10 dias. E você realmente tem que conhecer, assim, pra organizar as visitas, assim, realmente por área, né? Porque é uma cidade grande, tem metrô, mas o metrô ele funciona mais numa orientação do que em outra, né? Não é como o metrô de São Paulo, que você pode fazer baldeação. Então, assim, realmente precisa haver um planejamento, sabe? E, assim, Nova York, não, eu não acho que é uma cidade, pelo menos assim, a minha viagem não foi como a maioria das pessoas, visitar a Estátua da Liberdade, assim, tipo, foi muito assim, eu escolhi alguns museus que eu queria ir, eu não fui em todos, porque alguns não tinha interesse. E aí, então assim, realmente foi muito bater perna, sabe? Era escolher uma região e Uhum. andar, porque é uma cidade linda, assim, linda entre grandes aspas, porque tem gente que não acha bonita porque é muito prédio, mas eu gosto, assim, porque é uma arquitetura antiga, tem uma coisa assim do contraste do novo e do velho, sabe? E é legal andar, assim, eu sou uma pessoa muito urbana, sabe? Então eu gosto Sim. disso, de estar andando, de ouvir o tráfego, de ver as pessoas e as pessoas indo apressadas pro trabalho. Eu sei que é mó clichê isso, mas eu gosto. Você é a protagonista do seu próprio Eu me filme em senti Nova Sex and the York. City, sabe? Atravessando e a musiquinha tocando. E os Não seus sei. Manolos? Bem brega. Eu tava de tênis, eu tava de Adidas. Não, Manolo não entra nesse pezinho aqui. Não te Meu pezinho é patrocinou, né? chato, que nem o da Barbie. Da Barbie em crise existencial. Não, os saltos não entram aqui. E você, amiga? Eu também, Para né? onde Eu você também foi? passei. Também aproveitei um momento aí de umas fériasinhas pra poder curtir e viajar. Só que eu fui pra Europa, né? Eu Uhum. gosto de fazer aquelas viagenzinhas que você escolhe algumas cidades e viaja entre elas. Geralmente eu vou de trem ou então de ônibus. E aí visitei Viena, visitei a República Tcheca, fui em 3 cidades lá e terminei em Berlim, que essa é a cidade que eu sempre volto, se eu É a tua puder. cara. Eu amo. Eu amo. Lá Amo. tem um charme especial. É uma coisa assim que eu acho que
nessas cidades que você vai e gosta, é uma coisa de bater o santo, sabe? Sim. Porque quando eu fui pela primeira vez, eu tava fazendo intercâmbio e eu fui porque eu queria muito ver neve. E eu achava assim que, não, eu vou pra um lugar onde existe uma grande probabilidade de eu ver a neve, mas também não quero ir pra um lugar tão frio que eu não suporte, né? Sim. E aí fui pra lá e amei muito, sabe? Diferente de outras cidades que eu até fui com mais expectativa e que quando chegou lá não é que foi ruim, mas que não bateu assim tanto quanto lá, sabe? Eu sei. Então aproveitei pra passear, pra curtir o outono, que eu tinha muita curiosidade de ver assim um outono cheio mesmo, as árvores vermelhinhas. Ai, é lindo. E foi muito divertido. E também o meu estilo de viajar também é assim. Acho que, não sei, você vai cansando, vai ficando mais velho. Hoje em dia eu não tenho tanta paciência pra ficar tantas horas em museu. Então eu também escolhi quais os museus que eu mais gostava. E aí eu organizei eles, né? Porque antes eu conseguia, sei lá, passar o dia inteiro indo de um museu pra outro. E eu lia absolutamente tudo. Nossa, não dá. Hoje eu tô mais assim, quero andar numa rua bonita e vou passear, olhar o que é que tem em volta. Eu também amo café e É uma bolo. delícia. Então, assim, passear na época do frio, toda hora é um motivo pra comer um bolinho, pra tomar um Uma coisa cafezinho, um chá que quentinha, eu também né? amo. Ai, eu amo. Cara, sobre museu também tem uma coisa, assim, eu não sei como tu se sente com relação a isso, mas eu sinto que o meu cérebro ele tem um limite de informação que ele consegue absorver. Eu Isso, tava no é verdade. Met, eu fui no Met e fui no MoMA, lá em Nova York. O MoMA, ele não é tão grande, então deu, assim, tipo, teve uma hora que deu uma cansada, física e emocional, mental, mas ok, mas o Met teve uma hora que eu desisti, assim, é tanta ala, é tanta informação, são tantas eras, são tantos itens, são tantas coisas, que não dava mais, o meu cérebro não conseguia mais absorver. Então, assim, eu escolhi realmente, eu vou ficar aqui, eu vou absorver isso aqui, que é o que eu quero ver, e o resto, cara, vai ficar em aberto, porque não dá, cara, não dá, a gente não consegue. E eu não sei como é que é a tua experiência com o museu, mas eu sou aquela pessoa que gosta de parar, de dar uma olhada, de, sabe, absorver. Principalmente, assim, óbvio que não vou parar em frente a cada uma das exposições, estátuas, quadros e tudo mais. Mas tem alguns que me emocionam mais, que mexem mais comigo. Então, assim, eu quero parar e analisar, porque, assim, é uma experiência muito, muito única, né? Você tá ali em frente a uma obra de arte, a uma coisa que você não vai ver, talvez nunca mais na vida, ao vivo. É verdade. É tanto que, por exemplo, eu tava o Noite Estrelada lá no MoMA, do Van Gogh, né? Ah, sim. E é um quadro, assim, um absurdo, é super conhecido e tudo mais, todo mundo ama Van Gogh, mas eu tentei e eu não consegui, porque não dava pra chegar perto. E quando você chega perto, tem 1 milhão de pessoas ao seu redor, sabe? Porque todo Nossa. mundo quer ver, porque é um quadro super famoso, é tipo a Mona Lisa, que tava lá no MoMA, No né? Louvre. E aí eu tentei, assim, criar uma conexão, sabe? Tipo, curtir o momento. Não deu. Aí eu desisti. Eu, tipo, não, isso aqui não vai dar. Eu preferi ir pra uma outra ala, ver outros quadros, tive outras experiências melhores com outras obras. Porque, assim, eu gosto de ter esse momento de absorver a obra. Não quer dizer que eu vou ficar 5 horas seguidas vendo, não, tá? Não é isso. Mas é uns minutinhos, sabe? Às vezes sentar ou parar ali em frente, olhar as cores, a textura e tudo mais. Eu gosto disso. Antes eu tinha muito isso, assim, de eu queria ver tudo, porque, eu tô aqui, eu não sei se eu vou voltar algum dia, então eu tenho que ver tudo. Então eu olhava cada um. Mas hoje em dia, eu deixo, assim, eu passo a vista e eu vou olhar com mais atenção aqueles que eu gostei mais, né? Que eu achei mais bonito, que me encantou mais. Então, Sim. também já vou, assim, perdendo um pouco a paciência de. É porque a cabeça, eu sinto também isso, sabe? Que a nossa cabeça tem um limite. Eu não vou conseguir absorver todas as informações que tem ali, milhões de alas. Não dá. E eu acho que são museus que são feitos mais para realmente quem mora lá, vai um dia numa ala, outro final de semana em outra, né? E aí a gente quer fazer a viagem render o máximo possível e quer ver tudo de uma vez só. Outra viagem que eu fiz, que é uma viagem que eu faço anualmente, né? De volta pra minha terra. Vou pra Fortaleza e eu visitei o Complexo Cultural Estação das Artes, que tem lá no centro. E eu achei esse museu incrível. Gente, sério mesmo, muito incrível. Lindo.
Eu fui num domingo que eu não sei se é todo dia, mas nesse domingo que eu fui, tinha uma feira de vinis lá. E tinha banda, e depois, mais ou menos na hora do almoço, eles têm como se fossem cozinhas coletivas, e tem várias. Que legal. Tem vários lugares diferentes da cidade que vêm e meio que alugam essas cozinhas e fazem comidas naquele dia, aquela comida especial. E foi muito legal, gostei muito. É um passeio, assim, em que eu fiquei bem impressionada. O museu também é incrível, que tem obras de artistas plásticos cearenses muito lindas. E pelo menos eu desenho, né? Então eu achei muito inspirador. Eu saí de lá, assim, com a cabeça cheia de ideias. Tudo muito lindo. Ainda tinham, acho que, 2 museus que ainda não estavam abertos, porque é um complexo lá que tem vários. Acho que era um museu ferroviário que ainda não estava 100% pronto. E então eu achei incrível. E eu tô muito empolgada porque toda vez que eu volto pra Fortaleza tem tanta coisa nova lá que eu acho que tá virando uma cidade que você pode curtir, mesmo que você não goste de praia, você tem muitas opções culturais. Tem o Museu da Fotografia, que é incrível. Tem esse que eu falei, Complexo Cultural Estação das Artes. Ai, tem um que é ali. Como é o nome Tem o daquele? Museu da Literatura, eu acho. De letras, alguma coisa assim. Que é no centro. Que é o Museu dos Escritores e tal. Uma coisa do sim, tipo, tem, eu não né, tenho ali do lado certeza. da... Tipo a Academia Cearense de Letras, né? Que tem ali Isso, um tem o museu passeio perto da igreja. público. Isso. Isso, É isso, então. muita coisa O passeio legal. público é incrível. Eu adoro ir pra lá comer feijoada. Eu também fiz uma viagem pra Fortaleza no ano passado, ali no final do ano, mas eu acabei não passeando. Então eu não tenho nenhuma informação cultural, mas comi muito bem na casa de minha mãe, de pessoas. E é isso. Eu fiz questão de falar isso porque ano passado a gente foi pra Fortaleza e pensou, não, dessa vez nós vamos pra Fortaleza não como alguém que volta pra casa pra ver a família, vamos com um pensamento de turista. Então a gente fez uma listinha e deu muita coisa incrível, muito lugar legal pra comer, pra visitar, muitos passeios. Então, eu fiquei bem impactada. Muito bom. É bom a gente curtir a cidade da gente, né? Sim. E Fortaleza tá muito bonita. Ali Tem a uma praia coisa que eu também. fiz. Lembrei agora. Eu fui na Beira-Mar, porque foi reformada, né? Eu ainda não tinha visto Sim. como tinha ficado. Ficou muito bonita. Tá muito gostoso de caminhar. Tem umas barraquinhas, e uns quiosques, na verdade, né? Ali no calçadão. Tá gostoso mesmo de ficar ali. Tem como chama? Quero dizer Pontal, mas não é Pontal que chama. Ali em frente ao... Calma. Gente, Calma. Tudo que eu tô tentando lembrar eu não consigo. O nome da avenida. Barão de Studart. Quando você desce, tem Sabe que entra assim no Espigão? mar? Isso. Espigão? Espigão. Ali que tá bem gostoso de você ir até o final. Sabe? Ficar vendo a água, as pessoas nadando. Tá uma delicinha. Também vão no Museu da Imagem e do Som, que também tá bem legal. Muito bonito o edifício e também as atrações, né, do museu, que tem 2 partes separadas. E fazia muito tempo que esse museu estava fechado. E aí eu pude visitar nessa última vez. Muito bom. É bom a gente valorizar também, né, a nossa cultura local. Não viajar só pra fora, curtir nossos estados, as nossas cidades. Eu Bacana. confesso que eu gosto muito de frio. Então, quando eu tenho a oportunidade de passar frio, eu gosto. Eu acho mais agradável, assim, se você tá na rua, batendo perto, né? Tipo, sai de manhã, você vai voltar à noite pra descansar, assim, fazer isso não precisa ser no frio extremo, mas num clima mais agradável, né? Porque, tipo, sei lá, fazendo 30 graus, 35 graus, você não aguenta o dia inteiro, você quer parar, quer descansar, quer se hidratar, quer tomar um banho, você tem que ficar voltando pra hotel, sabe? Não é tão legal. Sim, sim. É verdade. E vamos falar agora de leituras, porque nós somos leitoras. Apesar de eu ter começado dizendo que eu estava odiando ler, isso só durou alguns meses, depois eu voltei a ler, né? Até porque esse podcast não poderia voltar se a gente não estivesse lendo, né? Imagina, a estalagem agora vai ser sobre viagem, só que não.
Só que a gente Então, nem viaja tanto assim nem também. viajo tanto. E agora eu nem sei quando poderei viajar novamente, né? Então. E eu tenho que ter outro hiato, né? É Esperando um as podcast viagens. que ia ao ar a cada 2 anos. Um episódio a cada 2 anos. Ah, não ia rolar. Enfim, a gente vai comentar agora um pouquinho das coisas que a gente leu, gostou, não gostou, enfim, né? Coisas que nos marcaram no último ano, né? Vai lá, Carol, começa. O que você leu que te marcou? Olha, primeiro eu vou dar aqui um contexto, né? Que quando Tá. a gente decidiu, vamos fazer um hiato nesse podcast, eu estava trabalhando ativamente no roteiro da Viúva de Ferro. E assim, gente, eu sei, assim, não estou fazendo nenhuma crítica específica aqui, mas eu gostaria de dizer que eu não gostei nem um pouco desse livro. Mas tu sabe, né, que eu sou perseverante e eu leio o mesmo livro que eu não estou gostando, eu termino. Esse livro eu não Não gostei. dá. Então a gente até conversou, eu falei, amiga, não vou também fazer aqui um episódio só pra falar mal de um livro que eu não gostei. Não gostei, não é pra mim. Então, Melhor não, né? não vamos falar desse livro. Mas depois disso, eu não sei o que aconteceu. Esse livro me deu um bloqueio que eu comecei a não querer ler nada depois dele. Assim, passou um tempo que eu tava de um jeito que, não quero ler mais. Vou assistir alguma coisa, ou então desenhar, mas não quero ler. Aí, quando eu achei que, assim, também já tava durando tempo demais, Esse essa ato. rejeição, isso, eu resolvi lançar a mão da minha estratégia de sempre pra estimular, voltar pro hábito da leitura, que é ler Sherlock Sim. Holmes. Ai, Que, assim, perfeita. é historinha simples, sem nenhum grande desenvolvimento de personagem, nem nada do tipo, só pequenos mistérios, né? E aí eu comecei a ler a minha coleçãozinha que eu tenho da Zaha, que é tipo tamanho pocket. E esses livros, o que é mais engraçado é que eu nunca anoto quais que eu leio. Então, eu acabo lendo os mesmos livros sempre, e como eu tenho uma péssima memória, eu não lembro o final. Eu tenho certeza que eu li o livro, mas eu não lembro o que vai acontecer, então eu me divirto do mesmo Que jeito. maravilhoso! Tá sempre sendo surpreendida, que incrível. Sempre. Tem uns que eu tenho certeza, li esse livro, isso é certo que eu li, mas eu não lembro o que aconteceu no final, então não importa, né? Eu É muito leio de bom ser novo. desmemoriada, porque a gente sempre se surpreende com os livros. Mesmo aqueles que a gente já Exatamente. leu, que a gente lembra que amou, mas não lembra o porquê. Então é Mas só ler de não novo. lembra, né? E aí, fora isso, eu também comecei a ler uns continhos, né? Pra dar aquela sensação de dever cumprido. E aí eu tava com o Kindle Unlimited e tinham vários contos que, inclusive, acho que tem lá, é da editora Wish, que eles fazem uma capinha muito linda, sabe, pra esses contos. E aí eu peguei uns que estavam inclusos, né, no Kindle. E aí li O Sonho da Sultana, O Gato Brasileiro, que é do Conan Doyle. E tô lendo agora A Porta no Muro, do H.G. Wells. Então, esses livrinhos curtinhos também me ajudaram, assim, a dar uma empolgação, que eu estou chegando na minha meta literária do ano e tal. E outro que eu queria falar, que eu também li, foi o Relatos de um Gato Viajante. Porque é um Gostei desse livrinho nome. muito fofo, narrado sobre o ponto de vista de um gatinho que foi adotado pelo seu dono, né? E acontecem algumas coisas e agora ele precisa achar um novo lar. Então os dois vão juntos, viajando em busca desse novo dono perfeito pro gatinho. E é muito fofo. O gato, assim, é muito inteligente, tem um humor meio sarcástico, sabe? Já deu pra perceber que eu tava numa pegada livros mais simples, né? Não queria ler nada muito profundo. Então eu fui atrás desses livrinhos que tivessem uma coisa assim, uma pegada de aquecer o coração, ao mesmo Eu tempo amo. sem muita complicação. E Sim, foi isso que eu me colocou sei. de volta nos trilhos, sabe? Eu li, inclusive, eu tô lendo, inclusive, a coleção Vagalume. Perfeita! Muita coisa assim da infância, né, gente? Muito Também. nostálgica. Muito, eu estou totalmente nostálgica. E é isso, são esses os livros que eu tenho lido ultimamente. E tô querendo
quem sabe, voltar pra minha lista de livros que eu tinha feito, né? Que eu tinha... A gente fez até um episódio sobre isso, que eu não poderia estar mais distante dessa lista. Ai, nem que, me assim, fale, eu tenho até vergonha de pensar nela. Assim, porque tu, pelo menos, fez uma lista... Vou ler tantos livros, né? Eu fiz uma lista específica com quais livros que eu ia ler. Li esses livros? Não. Mas Passei tá tudo longe bem. dessa lista. Tá tudo bem, amiga. Porque assim, olha, principalmente agora, né? Que eu leio quando dá. Então, quantidade de livros, livros específicos, olha, não estamos trabalhando com. Se a gente vai lendo, já tá no lucro. Já tá valendo, né? Exato. Então, eu, como falei, né, passei um tempão sem querer ler, assim, acho que eu voltei a ler quando eu fui pra Fortaleza. Eu lembro que eu tava no avião, peguei o Kindle, porque não podia estar mexendo no celular, e eu tipo assim, agora, né, vou ter que ler, tenho que fazer. Eu não consegui dormir no voo, geralmente eu sou a pessoa que apaga no avião, né, mas eu não consegui dormir. Então eu fiquei lendo, assim, lendo direto. Eu lembro que eu tava lendo Nossa, como foi difícil ler esse livro. Foi da Sarah J. Maas, Casa da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, alguma coisa do tipo. Eu gostei muito da série dela anterior, né, de Acotar e tudo mais, assim, li muito na galhofa, né, assim, sem levar muito a sério, porque, assim, não é super o meu tipo de livro, mas eu até gostei muito, fazendo aquelas ressalvas de sempre, mas não quero entrar nesse seara aqui. E aí esse eu quis ler porque eu sabia que ia ter conexão com a série anterior e tudo mais. Mas, cara, tipo, não deu, assim. Eu acho. Primeiro porque eu acho que não funciona tanto essa estética feérica, sabe? Com um mundo mais moderno, que tem celular, que tem tecnologia. Eu acho que não casa, assim. Pra mim dá um tilt, não funciona. E segundo porque é longo. É longo. Gente, assim... Cara, um voo de 3 horas, dá pra ler muita coisa, né? Eu acho que eu cheguei, sei lá, em 10% do livro, 15% do livro, sabe? Um livro de 800 páginas, 900 páginas, sei lá. E é o primeiro de uma série, sabe? Que Deus sabe quantos vão ter. Então eu fiquei meio bodada dela, assim. E principalmente porque, tipo, não, e assim, cara, eu estudo produção editorial, né? Então eu fico cada vez mais cri-cri, assim. Dava pra ter cortado muita coisa. Tem coisa que você vê que a autora tá só esticando a história, sabe? Porque não tem, assim, ela tentou fazer um mistério, ela tentou fazer uma coisa de, tipo, investigação e tal, só que ela não tem muito o tino, o ritmo, sabe, pra isso, assim. Tem hora que ela meio que esquece a investigação, então fica páginas e mais páginas de outras coisas acontecendo até que a personagem lembra, putz, eu tenho que ir lá, né, ver aquilo ali e tal. e não tem, assim, falta aquela coisa que é legal de um livro de mistério, um livro de detetive, que você realmente vai vendo a coisa, sabe, tipo, peça por peça se encaixando, e uma hora você desconfia que é um personagem, depois é de outro, e você termina, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou mais entendendo nada. Não é do tipo, assim. Aí o romance, né, porque ela é conhecida pelo romance, também é chato. O carinha principal é um porre. Eu amava o Riz, assim, bem brega, bem... Tipo, ele é maravilhoso, homem perfeito, não sei o que lá. De Alcatar, né? Mas o desse, que é o... nem lembro o nome dele, assim, era um porre. Eu sempre ficava achando, tipo, pra vai ver ter como uma hora ele que vai aparecer. foi relevante, né? Não Pois lembro assim, nem o nome. Então, spoiler aqui de Alcatar, tá, gente? Pulem uns 30 segundos. Em Alcatar, Carol, tu vai pegar porque tu nunca vai ler. Em Acotar, o que acontece? O protagonista do primeiro livro é um cara, que é o Tamlin. Você acha que ele é um mocinho. Aí tem esse bad boy, esse cara que parece meio vilanesco, que é o Riz. No segundo livro, tem um plot twist, que o Tamlin vira vilão e o Riz é que você vê que é o... Entendeu? É muito legal quando ela faz isso, porque, tipo, ela te surpreende, você vê que o Riz estava sendo vilão por X motivos, e aí você vê a construção da relação dele com a mocinha se decepcionando com outro cara, porque ela estava apaixonada por ele, só que ele foi abusivo com ela. Então, assim, é muito legal. É um livro longo também, assim, o segundo livro de Acotar. Mas, assim, você vê que tem um sentido, porque você mais precisa... bem amarrado, né? Muito, porque você precisa trabalhar todo o psicológico da personagem pra ela superar esse relacionamento que foi ruim, ela ficar bem por si só, pra aí ela tá preparada pra se envolver com outra pessoa. Nesse outro livro, não. É só ruim, assim. Caguei porque que ele se atrai. A personagem principal se atrai pelo cara porque ele é gostoso, assim, basicamente. Acho chato, cena de sexo chata. Sabe? Chato. Não gostei. Enfim, continuando. Dentro dessa temática e romancinho,
eu tava muito na coisa, cara, eu quero ler livro leve, curto e gostoso, assim, livro, sabe? Ai, amiga, a gente tava na mesma vibe também, Pois só é. queria coisa leve, Pois é, fácil. aí eu fui, amiga, não é teu estilo, mas assim, é uma delicinha. Eu fui ler Ali Hazelwood, eu acho que esse é o nome da autora. São iguais, assim, os dois livros, mas eu queria livros iguais porque eu queria estar na mesma vibe, que é A Hipótese do Amor e A Razão do Amor. Cara, é tipo fanfic de Halo, né? A Rey com o Kylo Ren. O cara é sempre o ator, né? O Adam Driver, assim, muito alto, muito sério, muito parrudo, sabe? E a mocinha é tipo uma menininha esquisitinha e tal. E aí ele meio que gosta dela e ela não sabe. E é fofo, é gostosinho. Me lembrou muito vibe Meg Cabot, sabe? Que eu lia quando era mais nova. Sim. Assim, aquele livro romancinho, delicioso, que tem um vilãozinho, mas que as coisas dão certo no final e que não tem 1 milhão de páginas, sabe? É muito... Nossa, assim... Sim. Foi maravilhoso. Ai, saudades de ler esses livros. Tem O até que bom ler de os ter outros poucas dela. páginas é que não dá pra ficar criando muitos empecilhos pro casal. Porque Sim. isso é um dos meus principais... uma das minhas principais questões com esses livros de romance. Não é que eu seja uma pessoa anti-romance. Se tem um romance na história, não sou contra. Agora, eu acho difícil ler um livro unicamente de romance, porque geralmente, para que a história se desenvolva, eles vão criar uma série de empecilhos pro casal não dar certo, e aí eles ficarem juntos no final. Só que, às vezes, são tantos empecilhos que no final você pensa, e por que mesmo que esse povo ainda tá junto? Né, pra que gastar essa energia, né? Vamos fazer outra coisa. Ai, eu concordo super, assim, tem uma coisa que me deixa cansada, sabe? Eu perco, assim, o investimento, porque, tipo, ai, dá trabalho demais, melhor é fazer outra coisa. E aí eu tava, assim, nesse momento, eu tava ali super engatilhada, né? Tipo assim, bora ler, amo ler, quero ler tudo. E aí me deu uma vontade de ler Cassandra Clare. Não me pergunte de onde veio. Eu já tinha fechado essa Gestalt, ela tava muito bem amarrada. Eu tinha parado no final, eu tinha lido todos os livros dos Instrumentos Mortais, todos os livros de Peças Infernais. Eu tinha começado uma vez a ler Dama da Meia-Noite, que é a série Artifícios das Trevas, que se passa depois de Instrumentos Mortais. Só que eu não tinha gostado e tal. Aí uma vez eu ouvi um podcast da Larissa Siriani. Eu não vou lembrar o nome do podcast dela agora, mas enfim, eu ouvi um podcast dela que eu adorava. Inclusive, se tivesse mais episódios, eu continuaria ouvindo. E elas falam dessa trilogia, né? E eu lembro de gostar, assim, do que elas estavam comentando e tal. E essa trilogia, ela acaba tendo um aspecto político muito maior do que nos livros anteriores. E eu gosto disso, eu acho que era uma coisa que faltava. Porque o universo dela é muito legal, mas ela sempre focou muito no romance. Então eu pensei, pode ser que eu curta agora, né? Então, li o primeiro, Dama da Meia-Noite, eu lembro de ler, assim, tipo, num fim de semana, um livro de 500 páginas, mais ou menos, eu li em 2 dias, rapidão, assim, uou, investida. Aí eu fui ler O Lorde das Trevas, que é a continuação, e eu achei um porre, mal escrito, e aí enrolado, e a Cassandra Clare, ela tipo, cria muitas micro coisinhas para os personagens irem, voltarem, descobrirem uma coisa, e a investigação é chata, não é aquela investigação que te deixa, de novo, assim, eu acho que ela comete o mesmo erro da Sarah, sabe? Ela não tem um tino, ela não tem um jeitinho de fazer um livro policial em que você vai descobrindo uma pista e desconfiando de alguém. E aí, tipo, do nada os personagens esquecem a investigação e aí seguem a vida e outras coisas acontecem. Assim, parece que ela tá só colocando mais elementos pra tornar a história maior e teoricamente mais complexa. Só que ela não parece mais complexa, ela só parece mais esticada. Enfim, eu acabei desistindo do segundo livro e aí eu fechei, assim, realmente está amarrado, eu não leio mais Cassandra Clare. Eu não posso fazer isso comigo porque é tortura, sabe? Eu acho que o Dama da Meia-Noite eu gostei muito porque eu tava curiosa, sabe? Do que era o final. Assim, do que era a trama toda. Eu queria saber onde ia chegar e eu tava muito curiosa também com relação aos protagonistas, porque eles é uma... Como é que se diz? É um amor impossível, né? Tipo assim, eles são proibidos de ficarem juntos. Então, eu queria muito ver como é que isso ia se resolver. Porque eles são para matar e tudo mais, enfim. Só que, tipo assim, o segundo livro foi tão torturante que eu, tipo, caguei, foda-se, assim, eu não quero saber. Pode morrer, vamos embora, cuidem da vida de vocês, não ligo mais. Se vai ficar junto, se não vai, não me importo. Até porque, assim, ela torna o drama
tão esticado. Ai, proibidos de se amarem. E não, vão ficar juntos jamais. Aí eu... Não dá mais pra mim, assim. Acho que a Clarissa de 15 anos iria curtir. A de 32 não deu. Mas esse tu chegou a terminar? O segundo não, só li o primeiro. O Lorde das Trevas eu li acho que umas 100 páginas e realmente não deu. Aí fui pra E Se Fôssemos Vilões, que é um livro... Eu não sabia muito bem sobre o que era, sabe? Mas eu tava curiosa, assim. Eu tinha uma vibe, a capa é bonita e tal. Aí foi lançado aqui no Brasil. Eu, vou ler. Achei interessante. É sobre um grupo de alunos que estuda teatro numa universidade, assim, super exclusiva, cara e tal. E um deles morre. E um deles é meio que acusado de ter matado o que morreu. E ele é preso, e aí você fica indo e vindo, né? E aí esse livro é muito bom. Porque a autora conta a história de uma forma que você fica o tempo todo. Quem morreu foi fulano, não, foi cicrano. Ai, quem matou foi fulano, não, é o que tá preso que matou mesmo. Enfim, tipo, sabe? Tem essa tensão o tempo todo trabalhada. E eles estudam Shakespeare. Então, o livro fica o tempo todo fazendo um paralelo com histórias do Shakespeare, sabe? Se você prestar atenção nas peças que eles estão adaptando, o texto, ele conversa muito bem com a história que ela constrói. Então, é um livro muito legal mesmo. Eu só não gosto do final. Porque o final tem uma... É porque eu não vou dar spoiler aqui, assim, talvez um dia você queira ler. Mas tem um acontecimento que as pessoas acham que é extremamente romântico e belo. E ficou um final em aberto. E pra mim, assim, tipo, foi golpe, sabe? Uma pessoa se aproveitou da outra, ponto, acabou, assim. Tipo, pra mim é isso. Mas é porque eu acho que eu fui muito, muito cética, sabe? Eu não comprei muita historinha de amor, não. Mas... eu quero ler, então. Sou eu. Fiquei instigada. Lê. A gente pode conversar sobre ele, porque ele é bem interessante. Assim, a história não é ruim. É só que eu não caí no bait de, tipo, fulano se sacrificou por outro ciclano, e aí o outro que foi poupado ficou se sentindo mal. Não. Eu acho que foi golpe. Mas, enfim. Eu sou a única... Porque, assim, na internet eu investiguei e ninguém mais diz que foi golpe. Todo mundo acha que foi, assim, a coisa do amor e tudo mais. Eu acho que foi golpe. Continuando. Eu tendo a achar que eu iria ver o golpe, porque eu acho que tu vai pensar como coração eu, amiga. de pedra aqui. Coração de pedra. Eu tenho esses dois lados, assim, às vezes bem romântica, às vezes bem fria, mas nesse caso eu fui bem fria. E aí eu li Era Uma Vez o Coração Partido, que é um livro de fantasia jovem adulto. Ele é bem legal, é o primeiro de uma trilogia. Ele tem uma construção de mundo legal, só que é uma série que é continuação de uma outra. Daquela Caraval, eu não sei se tu já viu. Que eu não li. Eu só sei o nome. Tu só sabe o nome, né? Eu não tive vontade de ler, ainda não tenho. E aí, esse aqui, sendo da mesma autora, eu nem leria. Eu só li porque eu realmente vi muita gente dizendo que a escrita dela melhorou, que a história era muito mais legal e tudo mais. E eu também tenho uma amiga que leu e amou muito, e me indicou. E aí eu resolvi dar uma chance. Só que eu fiquei com a sensação de que faltou construção de universo que provavelmente foi feita na série anterior. Eu não acho que a autora deveria ter feito assim. Eu acho que se ela construiu na série anterior, nesse aqui, que poderia os leitores estarem começando por ele, tipo, precisava algumas informações serem dadas, que não foram, assim, ficaram elementos de fora, sabe? Aí, isso pra mim foi uma coisa que pegou muito. E o fato de ser um jovem adulto. Não, nem todo jovem adulto, mas sempre um jovem adulto. Meio mal construído, personagens meio rasos, pensamentos, assim, escolhas meio fúteis, sabe? Que eu acho que, às vezes, até pode ser bem trabalhado. No caso, não acho que foi tanto. Então, assim, eu me irritei muito com a personagem principal. Foi uma leitura gostosinha, rapidinha. Aquele livro que você gosta de ler, porque ele flui rápido. Mas não amei tanto assim. Achei legal. E li Marketing do Amor, um livro de um autor nacional. Muito vibes Meg Cabot. Muito, 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 assim. Me deu muita saudade da série Garoto. Porque ele é escrito todo por e-mail, mensagem de texto, de WhatsApp. Então ele tem, tipo, 500 páginas, mas você lê, sei lá, em 3 horas, assim. É muito rapidinho de ler. E é uma delícia, assim, é um humor estilo Meg, sabe? É uma treta muito boba, mas, assim, a proposta do livro é ser meio bobo, meio galhofa. Então, assim, adoro, assim, é muito, muito levinho, muito, muito gostoso. A minha única reclamação a ele é que um dos protagonistas, ele é, acho que romeno. Ele é gringo, né? Ele é da Europa, enfim, ele vem ao Brasil trabalhar.
Só que assim, tipo, ele morou no Brasil por um tempo, então ele conhece tudo. Ele entende todas as piadas, ele é... Assim, ele tá por dentro de toda a cultura brasileira. Ele é basicamente um brasileiro que nasceu em outro país. Só que com sotaque. Só que com sotaque, exato. Mas, assim, tipo, não teve uma justificativa melhor do porquê fazer esse personagem ser gringo, sabe? Não tem nenhum contraste de cultura, não tem nenhum contraste de visão de mundo. Tem um micro problema ali no final do tipo assim, se ele perder o emprego, ele vai ser deportado, ou ele vai ser levado, ou a própria empresa pode mandar ele pra outro país. Mas é um tipo de conflito que eu acho que não precisava transformar o personagem, mudar a nacionalidade do personagem pra você ter. Sabe? Isso. Poderia, tipo assim, a minha situação aqui onde eu tô morando é parecida com essa, né? Tipo, meu marido veio pra cá, transferido no trabalho, então ele não precisava ser de outro país, sabe? Pra estar numa situação parecida, de precisar ser transferido. O fato dele ser romeno não trouxe não nada, né? Não tem uma questão cultural, não tem um conflito, assim, de tipo, ele não entende um meme, ele conversa, por exemplo, no WhatsApp de uma forma mais formal, porque ele não tem essa coisa, essa sagacidade brasileira de falar VC, sei lá, tipo, não tem. Então eu achei meio, tipo, desnecessário, sabe? Ele ser assim. Uhum. Mas isso não é bem uma crítica, sabe? Porque eu sou meio noiada, assim, eu analiso micro coisas do livro que, no geral, um leitor normal só iria aceitar. Eu também me pego pensando nessas coisas, sabe? Porque, assim, eu sei que na vida existem situações que ocorrem ao acaso. Sim. Mas, às vezes, quando você tá numa história, você tá contando uma história. Então, você espera que as coisas que são apresentadas a você ali na história, seja um filme, seja uma série, um livro, elas tenham algum propósito dentro daquela narrativa, né? E aí, quando fica, assim, muito gratuito, você fica pensando, pra que isso tava aqui, né? Se não tem uma razão. Na vida da gente, nem tudo tem uma razão de ser, mas nas histórias tem que ter, né? Sim. Exato. Aí fica, assim, uma sensação de que tem uma lacuna ali, né? Ficou algo faltando. Mas isso não é uma desindicação. O livro é incrível, apesar disso. Foi só, assim, uma coisa que se ressaltou pra mim. Mas pra um leitor normal, médio, sei lá, comum, provavelmente isso nem iria chamar atenção, tá? Muitas leituras. Eu até me lembrei de outra coisa aqui que eu li. Que eu li 2 livros da Diana, né? Diana Wynne Jones. A mesma do Mundos de Crestomanthi, né? Sim, nosso episódio, escutem. Isso, exatamente. Eu li Semana das Bruxas. Na verdade, eu li Witch Week, né? Porque eu li a versão em inglês. E li também O Vitral Encantado. Não conheço esse. Esse acho que foi lançado recentemente aqui. E assim, eu gostei muito. Semana das Bruxas, eu achei um tom mais assim, dark, sabe? Eu não esperava isso dela. Eu achei assim, como se todos os personagens fossem um pouco detestáveis. Eu adoro. Assim, como se nenhum fosse aquele personagem perfeito que você, tipo, perfeito, sem defeitos, sabe? Não tinha nenhum personagem assim, todo personagem ali tinha alguma coisa assim que você tinha uma empatia, mas tem horas que você, tipo, como tu é chato, como tu é paia, sabe? Sim. Então foi algo bem inesperado, porque é um livro infanto-juvenil, né? E em relação ao Vitral Encantado, eu vi muitas pessoas reclamando que o livro não tem pé nem cabeça. Mas, gente, é um livro infantil e eu acho que, às vezes, talvez a pessoa tenha lido sem ler muito o restante dos livros da Diana. Porque eu acho que, de forma geral, as coisas nos livros dela, nos universos que ela constrói, acontecem muito de supetão mesmo. É como se várias aleatoriedades se juntassem para dar um resultado, sabe? Então, talvez eu não me incomodei, eu não senti isso, porque eu já tô acostumada com esse jeito de as coisas acontecerem nas histórias dela. De fato, assim, tem coisas bem aleatórias, mas eu acho que é o estilo dela, é o jeito que ela conta as coisas, sabe? Tem um evento que não tem absolutamente nada a ver com 2 pessoas, mas que acaba unindo elas e daí a história caminha. Mas são 2 livrinhos infanto-juvenis que eu gostei bastante, porque eu também tava nessa pegada de livros leves, livros curtinhos, nada muito
Eu não queria ter crises existenciais lendo, então... Ai, amo livros pra te fazer ficar de boa, Eu não tava, assim, podendo, sabe? Eu não tava podendo lidar com tanta profundidade, com tanta reflexão. Então tinha que ser algo, assim, muito simples e raso. No bom sentido, não é estou pra desligar aqui... o cérebro, né? Você só fica ali no Isso. automático, lendo, se divertindo, sem pensar muito. Exatamente. Eu te entendo. E vamos falar de séries? Séries, indicações, coisas que vimos, que gostamos. Falando de séries, gente, eu confesso que eu sou uma péssima pessoa pra assistir série. Porque eu começo várias séries e não termino nada. Então eu vou falar aqui de algumas séries que eu, de fato, comecei e terminei nesse meio tempo. Uma das que eu mais amei foi Derry Girls, que é uma série de um grupo de alunas, assim, de ensino médio, na Irlanda, na época que tinha aquela divisão, né? Que não podia passar de uma Irlanda para outra. A série, ela não se aprofunda nas questões dessa divisão. É uma série de comédia. Então, não tem muita explicação. É como se esse momento histórico da Irlanda fosse um pano de fundo para as histórias que estão acontecendo ali, mas o foco é mesmo as bagunças, as furadas que elas se metem. E tem um humor muito maluco, assim, que é um pouco aquele humor mais físico, mas também é um humor daquele... de situações esdrúxulas, de ser irônico, sabe? Eu gostei muito. Acho que os 2 primeiros episódios eu assisti meio assim, não sei. Eu sei. Ok, mas acho que daí do terceiro em diante eu já tava assim, assistindo um atrás do outro. Série de comédia tem isso, né? Pelo menos comigo, assim, demora um pouco a me pegar, mas quando pega, você maratona assim, uma temporada em um dia. E eu não sei, eu acho que são 3, não me lembro, gente, se são 3 ou são 4 temporadas. Mas são séries ali daquela região, Reino Unido, que as séries não tem muitos episódios, então você maratona rapidinho, porque não são séries de 20 e tantos episódios, são lá 8, 9 episódios. Ai, delicinha. Rapidinho você vê. Tipo, acho que são 25 minutos cada episódio. Ai, eu gostei muito. Amei muito e indico demais. Outra série que eu assisti... Eu vou primeiro falar... Eu vou juntar por temas aqui. Tá. Eu assisti Lockwood & Co., que é, tipo assim, uma série muito horrível. É horrível? Gente, é muito ruim. Os atores são muito ruins. E que pena! Eu achava que era legal. Sei. Eu tinha vontade de ver. Mas, assim, é o meu guilty pleasure, sabe? Porque, ok. apesar de tudo isso, eu gostei. Eles têm ali uma pegadinha adolescente que mexe com magia, só que são fantasmas, né? Não é magia, assim... É como se eles trabalhassem numa empresa caça-fantasmas. E aí, legal. eles vivem num mundo alternativo. Que os adolescentes, eles são mais sensíveis aos seres do outro mundo. Então, eles são recrutados pra lidar com esses fantasmas. Só que é super perigoso. Muitos podem morrer. Então, eles geralmente são crianças mais, assim... Que os pais levam porque eles não têm muito dinheiro para criar os filhos, eles têm dificuldades financeiras, então eles meio que usam a criança como um produto mesmo. Tanto que a personagem principal ela tem ali uma série de conflitos com a mãe dela, ela não tem uma boa relação com a mãe dela. E enfim, a série, eu não sei se é porque são... Às vezes as pessoas tratam adolescentes assim, os adolescentes fazem coisas imprudentes. Mas aqueles ali tava assim no nível de bater a cabeça na parede. Tipo, por que tu tá fazendo isso? E eu tive muita raiva em alguns momentos. Mas eu acho que eu gostei muito do universo, sabe? Construído. Sim. Assim, lamento, mas os atores, todos eles, assim, muito ruinzinhos, sabe? E tem uma que eu acho que até de Bridgerton, que ela saiu de Bridgerton pra essa série aí. Acho que... É a atriz que faz a Francesca. Eu sei quem eu acho que é. Rolou recast dela. Isso, tadinha, ela mesma. Porque a série foi cancelada, né? Eu lembro da notícia foi cancelada. De ter sido cancelada. É baseada numa série de livros que é muito famosa lá no Reino Unido.
E eu fiquei até curiosa pra ler o livro depois, porque eu gostei do universo, gostei, deu um sustinho, sabe? Ai, amo! E é muito ruim, mas eu assisti e gostei, então eu não sei, gente, é um sentimento conflituoso a respeito dessa série, porque eu não tenho coragem diretamente de dizer pra vocês assistam, porque vocês podem ficar com raiva de mim depois, porque é uma bomba, mas eu gostei. Estejam avisados, né? É. Assistam por sua Eu também conta e risco. também assisti Good Omens, muito atrasada, mas eu achei que vale a pena dizer, porque tá saindo agora a segunda temporada, então essa é a hora pra assistir de novo, pra recapitular, pra ir fresquinho pra segunda temporada, né? E indo lá para a Coreia, viajando pra Coreia, eu queria Deu a dar aqui volta no planeta. Sim. Só não passou pela América, na verdade, então esquece que eu falei. Eu fui pelo outro lado. Foi pelo outro lado. E aí, eu queria indicar algumas séries coreanas que eu assisti. Uma de comédia, que é Vincenzo. Gente, é muito engraçada essa série. É um personagem que ele é moralmente questionável. Os métodos dele são moralmente questionáveis. E, ao mesmo tempo, ele tem o nêmesis dele, né? O arqui-inimigo dele é uma pessoa completamente também sem escrúpulos, porque é um sociopata. Então os dois ficam ali brigando. E o mais legal dessa série é que o Vincenzo, que é o personagem principal, ele é um coreano que foi adotado muito criança por uma família italiana. E esses italianos eram mafiosos. Que massa! Então ele cresceu na Coreia. E aí tem um momento lá na vida adulta dele, já tá com 30 e tantos anos, que ele tem que voltar pra Coreia por motivos... Ele sai fugido, né? Porque o irmão dele, né, de criação... Sim. Ele e o irmão dele se chocam ali no momento quando o pai, que é o patriarca lá do clã dos mafiosos, morre. E fica ali um vácuo de poder. O Vincenzo era o favorito, mas não era o filho... Assim, né? Não era o filho verdadeiro, né? Era adotado. Sim, por ele ser adotado. E aí o outro irmão meio que... o outro irmão se sente que tem mais direito por causa disso, entende? E aí ele acaba saindo de lá porque ele tinha outras coisas pra resolver. E aí ele chega na Coreia e ele tem que tentar desocupar um prédio lá e ele vai ter que lidar com os moradores, aqueles moradores que estão resistindo. Não vou sair desse prédio. E as situações mais malucas, mais loucas e toscas acontecem. E o mais legal é que todos os personagens ali, mesmo os mais que você não entende qual é o propósito deles, todos ali, eles têm um papel a desempenhar. E é bem divertido. Legal. Algumas pessoas reclamam que o foco não é o romance, e de fato não é. Mas eu acho que é um casal bem interessante. Eu já assisti alguns dramas coreanos e eu achei que essa foi uma das personagens que eu mais gostei. Porque ela é bem resolvida, ela tem o trabalho dela, ela não tá atrás de nenhum CEO. Ah, legal. Ela tá em pé de igualdade com o Vincenzo o tempo todo. Então eles são parceria mesmo, sabe? E pra quem quer assistir uma série satisfatória em que o mocinho, né, por assim dizer, ele não tá todo tempo se dando mal, ele também revida. Essa série é maravilhosa. Isso Eu um indico refresco, muito. né? Muito bom. Curti. Então, assim, quem ainda não foi pego aí pela febre dos dramas coreanos, talvez essa série seja uma porta de entrada, sabe? Eu vou tentar, porque eu sou um exemplo de pessoa que nunca conseguiu, assim, se investir muito, sabe? Acho que se eu disser que eu assisti um completo, foi aquele da Netflix, fez sucesso demais, como chama? Round 6. Ah, sim. Que é bem atípico até, né? Porque ele não é de romance, assim, não é o drama mais verdade. comum, mais popular, né? Eu até comecei a ver o Pousando no Amor. Eu gostei muito do primeiro episódio, mas acabei parando por algum motivo e não consegui voltar, porque também os episódios são muito longos e isso acaba me atrapalhando um pouco, porque tô numa dinâmica que eu não consigo tirar, tipo, 1h30 pra ver um episódio direto, sabe? Sim. É um filme, né, praticamente. É um filme, Mas eu gostei muito do primeiro episódio, assim, eu realmente, assim, acho que foi uma boa
opção, assim, pra começar, porque o que eu já tinha tentado ver antes não tinha funcionado pra mim. Mas eu acho que esse também pode ser legal. Principalmente por essa parte que tu fala de não focar tanto no romance. Que eu acho que, pra mim, pode ser mais legal do que os que são mais romantiquinhos e tal. Apesar de que eu disse que o Pousando no Amor funcionou e é super romântico, né? Mas enfim. O Pousando no Amor, eu assim, tá meio que abandonado. Porque eu gostei, mas sabe que eles têm essa coisa de fazer tantos episódios que começa a ter uma certa encheção de linguiça ali no meio, com conflitos que não precisavam existir, que dava pra, sei lá, cortar uns 3 episódios e fazer a série mais concisa, pra não ficar trazendo problemas que não acrescentam muito a trama, sabe? Isso me incomoda também. Eu provavelmente vou terminar, um dia eu vou, mas meio que deu uma cansada, teve um momento aí que... Não dá. Agora o Vincenzo, realmente, eu tava maratonando, assim, tava que legal. investidíssima nessa série. Vou assistir, gostei. Eu vou aproveitar pra dar outra dica aqui. Opa, bora. Ainda nos dramas coreanos, eu não sei se eu já falei desse drama aqui, mas eu vou aproveitar pra deixar aqui a indicação do My Name. Que esse também já é um mais sério, sabe? Ele é sobre uma garota que acontece algo com o pai dela, né? O pai dela é assassinado. Não é spoiler, gente, isso acontece logo de cara. E ela entra num processo, assim, de vingança, sabe? Ela cresce e ela vive, a vida dela é se preparando pra esse momento da vingança. Então é uma série mais sangrenta, mais violenta, mas eu também amei muito. Eu não vou falar muito, porque eu acho que falando muito, você entrega a maior parte, assim, da graça, sabe? Mas pra quem também quer entrar aí no mundo coreano, mas não é muito chegado a romance, esse My Name é uma opção. Aí também vou falar mais um, porque esse aqui... Tá. Se empolgou. Mais eu 2, amo. Vou falar mais 2. Tá, vai. Porque tô muito dorameira. Tomorrow, que esse aqui, ele pode ser um pouco sensível para algumas pessoas. Porque o que é o esquema aqui? O personagem principal, sem querer, ele acabou morrendo quando ele tava tentando salvar uma pessoa. E aí ele acabou morrendo e aí ele meio que cometeu suicídio, mas só que ele não se suicidou. E aí quando ele chega lá no suicídio intencional. Isso, foi sem querer. Aí quando ele chega lá no além vida, além morte, descobrem isso, né? E falam pra ele, realmente houve aqui um problema de jurisdição com você. Você não se matou. Ai, que sensacional. E aí, pra que ele volte, ele vai ter que prestar serviços, né? Ali no submundo, né? Pra ele ter direito de retornar pra vida dele. E aí, ele fica lá em coma, né? O corpo dele fica lá em coma. Ele tem que dar um jeito de fazer as pessoas não desligarem as máquinas. Enquanto isso, ele vai passar um tempo ajudando um setor, que é o setor de suicídios do além-vida, para poder ganhar a vida dele de volta. E aí, ele vai para esse grupo de pessoas que, quando a pessoa tá prestes a se matar, eles vão lá pra convencer a pessoa a não fazer isso. Entendi. Então, tem vários episódios, e todo episódio é como se fosse um personagem, uma pessoa diferente. Tem um que, inclusive, é um cachorrinho que queria se matar. Que dor! Então, às vezes, o método deles de convencer a pessoa a não morrer é um pouco rude demais pro meu gosto. Mas aí, com a chegada desse novo elemento, né, desse menino que não queria se matar, mas acabou se matando, ele traz um pouco mais de... Ele é um pouco mais doce, assim, ele entende, ele traz essa doçura, né, ao método ali, que o pessoal tava meio, assim, tipo, tá doida, vai se matar, vai jogar sua vida fora, seu idiota, sabe? Não é assim que trata não é assim que trata com suicida, sabe? A pessoa tá passando por um momento complicado. Então, tem elementos do humor, mas também tem momentos muito dramáticos. Então, se você é um pouco mais sensível, talvez esse aqui você não queira assistir. E também, por último, eu acho que eu já falei desse aqui, mas vou falar de novo porque eu gosto muito,
Tá. Que esse aqui é o que eu assisti há muito tempo. Então, eu tô trazendo ele de volta porque eu acho que ele merece. Que é o Navileira. Que é a Eu não história lembro de dele. É um garoto que ele sempre... Ele foi muito bom nos esportes e aí ele praticava futebol. Mas aí aconteceu alguma coisa, ele largou o futebol e decidiu virar bailarino. E aí, ele novamente se machucou, ele teve um problema, né? Mas aí ele tá meio que no ápice do momento bailarino dele, da carreira bailarina dele. Então, ele tá se forçando ao máximo. Ele quer muito participar de um concurso, né? Pra entrar, sei lá, numa coisa importante, tipo um balé bolshoi, alguma coisa assim. Só que ele tá correndo o risco de se machucar pra sempre, porque ele não tá sabendo o momento de parar e, tipo, se concentrar na recuperação e depois voltar a treinar. E aí, nesse meio tempo, ele encontra, né? Ele conhece um vovozinho que ele tá aposentado e ele tá vendo todos os amiguinhos dele, né, da época dele morrendo. E ele pensa assim, eu acho que eu vou morrer daqui a pouco, né? Eu sou um idoso, eu sou um vovozinho, então eu tenho que realizar meus sonhos enquanto eu tô aqui nesse mundo vivo e com saúde. Então ele decide que quer aprender a dançar balé, o vovozinho. Não! Porque foi um sonho Ai, que dele, fofura! mas quando ele era mais novo, tipo, o mundo não estava preparado pra Pra um um bailarino. menininho pobre virar bailarino, sabe? Carol! É Eu tô muito emocionada fofo, só de gente. ouvir. Imagina Sério, assistindo. assistam isso. É muito fofo. O vovô é a coisa mais fofa. Você quer botar ele num pote e guardar. E o principal, eu acho que o nome dele é Song Kang. Gente, eu não sei se é assim que fala. Ele é muito lindo. Então, assim, você tem tudo que você pode querer. Um protagonista lindo e um vovô que, assim, é uma preciosidade de Ai, que fofo. delícia. Assistam e depois me agradeçam, porque é muito Ai, eu vou fofinho, assistir, com gente. certeza. Eu amei a sinopse. Achei o máximo. E eu amo coisas assim com idosinhos, então esse aí já me ganhou assim de cara. Todos esses que eu falei pra vocês, todas essas minhas dicas de hoje, elas não são muito focadas em romance. Então eu acho que são boas dicas pra quem não quer. É porque é uma novelinha, né? Pra quem não tem muita paciência pra todas aquelas indas e vindas ai, não sei quem briga com não sei quem, separa, fica com ciúme, separa. Ai, Então, eu esses amo. aqui são histórias mais, assim, eu acho mais bem amarradas, porque o foco delas não tá ali No romance, né? nas indas e vindas do romance. São Ótimo. outros fatores. É um refresco, né? Vamos combinar. Isso. Enfim, já Ok. falei muito de doramas, já o momento dorameira acabou. Ai, tudo bem, adoro. Não tem problema. Até porque eu preciso me tornar essa pessoa, então pode mandar dicas. As minhas séries, vamos lá. São coisas talvez mais conhecidas, não sei, assim, até depende muito do público, né? Tem gente que é dorameira, então assiste tudo que é da Coreia e acaba que não vê mais tantas séries ocidentais. Então, esse ano eu maratonei Mrs. Maisel, The Marvelous Mrs. Maisel. É uma série de comédia, dramédia, na verdade, da Prime Video. Ela arrasta todos os prêmios no Emmy, assim, tipo, é batido já, tá? Tipo, desde das primeiras temporadas, né, coisa de 6, 7 anos atrás, assim, sempre levou, porque é um absurdo, assim, é surreal como a Amy Sherman Palladino, que é a produtora da série, ela é a mesma pessoa que criou Gilmore Girls, então se você tá acostumado com 1000 palavras por minuto da Lorelai Gilmore, você já deve imaginar que a Mrs. Maisel vai ser igual a Midge. É surreal de bom, assim. É um negócio... Eu fui ver, eu confesso. Eu vi muitas pessoas falando e eu achava, tipo, deve ser legal, mas eu não tinha tanta expectativa, sabe? Mesmo sabendo de todos os prêmios e tudo mais. Eu gostava de Gilmore Girls, mas nunca foi a minha série favorita do coração. E eu gosto do texto, gosto da Lorelai, gosto de tudo, mas é uma série que eu não tenho esse apego todo. Então, eu não fui vendo, tipo, é uma série da Amy Sherman Palladino, tal, como muita gente assim, apegada à criadora, por gostar desse ritmo de escrita dela. Mas Mrs. Maisel me pegou, assim, de um jeito que eu fiquei apaixonada. Eu maratonei, quando eu comecei a ver, eu ainda tava grávida, né? Então eu vi as 4 primeiras temporadas, assim,
sei lá, em um mês, foi muito rápido. Eu tava vendo com a minha mãe, que tava aqui comigo. E aí depois começou a 5ª temporada, saiu um episódio por semana. E aí a minha filha já tinha nascido, mas todo sábado a gente sentava junto pra assistir, porque assim, é muito gostoso, sabe? É um texto inteligentíssimo, são piadas incríveis. A série começa ali na década de 50, fala sobre feminismo, né, emancipação da mulher. A personagem principal começa como uma dona de casa, mãe de família. E aí ela acaba começando na carreira de stand-up e acaba separando do marido, assim, acho que não é bem um spoiler porque isso acontece no primeiro episódio, né? É logo de cara, pois é. Logo de cara, exato. E aí ela vai enfrentar toda a sociedade, principalmente a família, que é muito conservadora, ela vem de uma família de judeus, assim, super certinho, super, sabe, a mãe dela é aquela mulher que tá o tempo todo preocupada com a aparência, com o tamanho da cintura dela. Ela se mede todos os dias, sabe? Ela era a mulher que acordava antes do marido pra se maquiar, pra arrumar o cabelo, pra estar toda bela quando ele acordar e achar que ela não tem bafo, sabe? Ai, eu Então, amei o skincare dela, né? Que ela, tipo, besuntava a cara toda. Toda besuntada. E o marido não pode ver, né? Incrível. E ao mesmo tempo, assim, ela é uma péssima mãe, sabe? Tipo, a pobre das crianças são criadas, assim, ao relento. O primeiro filho, né, até, assim, tem um certo cuidado, mas a filha mais nova, tipo, é totalmente esquecida, a ponto de que isso é uma piada no stand-up dela. Tem momentos que ela fica assim, tipo, nossa, qual é o nome dos meus filhos? Assim, ela, tipo, não consegue lembrar de tanto descaso, porque, assim, a prioridade dela é outra, é a carreira, é conseguir crescer no stand-up. E, assim, demora muito pra ela conseguir, tipo, chegar lá, sabe? E a gente fica naquela expectativa de ver, e quando acontece, no último minuto, é tão lindo, e eu chorei, assim, é absurdo, sabe? Assim, o final da temporada, da última temporada, né, acabou agora, na 5ª, assim, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, sabe? É muito, muito legal, porque você vê uma mulher lutando pela própria carreira, enfrentando tudo, e assim, tem romancinho, tem, um momento lá que ela volta a se relacionar com o ex-marido, aí depois ele arruma outra pessoa, aí depois ela fica noiva de um cara, ela tem sabe, uma atração, uma coisinha com um outro humorista também, que é até uma pessoa que existiu, que é muito bonito o final que eles dão pra ele, porque na vida real, ele se suicida, assim, é uma vida bem difícil, sabe? E aí eles dão um final mais bonito pra ele, sabe? Assim, eles não tocam nesse assunto. E assim, é uma dinâmica muito legal, mas assim, nunca é sobre o romance dele, sabe? Porque ela não tá interessada em romance. O romance não é o foco da vida dela. Não é a maternidade. É a carreira, sabe? E é lindo, por exemplo, como o pai e a mãe dela, que sempre desprezaram essa vontade dela, tiveram vergonha e nunca aceitaram muito bem. No final, eles estão lá torcendo por ela e achando lindo e tendo orgulho. Assim, é uma série maravilhosa. Eu sou completamente apaixonada. E eu acho que, pro tamanho dela, pela beleza, pelo texto incrível, assim, por ser realmente uma série impecável, ela deveria ser mais conhecida, sabe? Eu vejo, sim, grandes influenciadores falando dela. Eu vejo ela, tipo, tá lá no Emmy e tudo mais, mas eu não vejo as pessoas comuns falando a respeito. Então, eu acho que poderia ser um pouco mais, sei lá, divulgada. Eu também vi a primeira temporada de Yellow Jackets, acho que foi ano passado ainda. Não vi a segunda, que saiu agora. E eu gostei muito. Nossa, adolescentes canibais, no meio de uma floresta, rituais satânicos. Olha, é disso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Eu amo. Na primeira temporada as coisas ainda não ficam muito claras, se as meninas estão surtando, se tem uma entidade ali no meio, porque o que acontece, né? Eu tô falando assim, mas não expliquei muito bem. Um grupo de meninas tá indo pra uma cidade, acho que no Canadá, pra um jogo de futebol. Elas estão ali nos anos 90, elas são do time de futebol da escola. E acontece um acidente de avião. Elas caem no meio de uma floresta, assim, tipo, sem absolutamente nada perto. Tem um único adulto perto delas, só que ele tá muito machucado. Então, assim, são as meninas que têm que comandar a situação. E aí chega um momento que coisas bizarras começam a acontecer. Principalmente porque o inverno tá chegando. E o inverno lá, tipo, um inverno surreal de frio. Elas encontram uma cabana, elas têm um lugar pra se abrigar, mas elas precisam comer. Aí elas precisam caçar. E aí vai chegar um ponto em que elas começam a comer umas às outras, basicamente. E eu amo história de canibal, assim. Eu acho surreal. De bom. Mas o melhor de tudo dessa história é que ela tem 2 pontos de vista. No passado, nos anos 90, quando o acidente acontece, e no presente, porque elas são resgatadas em um determinado momento.
Então, tem todo um mistério, assim, na cultura ali no país, né, nos Estados Unidos, do que aconteceu. Porque elas não falam sobre o que aconteceu naquele período. Não são todas elas que voltam. Realmente, eu também não falaria. Então, né? E aí elas têm um pacto entre elas, né, de não revelar nada e tudo mais. E aí fica, assim, das pessoas meio que tentando investigar, as pessoas encontram elas. Assim, e isso já aconteceu, sei lá, 20 anos, né? E mesmo, assim, nos dias de hoje, elas ainda são conhecidas e as pessoas ainda estão, assim, com essa pulga atrás da orelha, sabe? Então é muito legal esse vai e volta e a investigação. Tem umas coisas, uns acontecimentos meio galhofa, assim, tipo, não é uma série super séria. Tipo, tem uma coisinha ou outra que você fica assim, não, esse aqui não tá muito, muito convincente. Mas como uma série pipoca, eu acho sensacional, eu adoro. E eu também vi Severance, que é da Apple TV Plus. É uma série difícil, tá? Essa não é uma série pra todo mundo, porque ela é confusa e ela é muito lenta. Assim, nos primeiros episódios parece que nada acontece feijoada. É um negócio esquisito, uma estética estranha, você vê aquilo e não entende muito bem. É sobre uma tecnologia que é criada por uma empresa pra separar o seu cérebro do trabalho da sua vida comum. Isso é, na hora que você entra na empresa pra trabalhar, o seu cérebro, tipo, apaga, você não lembra de quem você é, basicamente. Você sabe o seu nome e sabe que você trabalha ali. E aí você fica com aquele, tipo assim, aquele eu seu ali dentro que trabalha. Quando você sai da empresa, esse eu, tipo, apaga e você volta pro seu eu comum, que não sabe o que o eu do trabalho faz. É como se você se transformasse em duas pessoas. Uma que trabalha e uma que tem uma vida social. Exato. E aí a série vai... Você fica no começo tentando entender porque a empresa é muito esquisita, você não entende muito bem o que eles estão fazendo naquele trabalho. Chega uma personagem nova pra trabalhar que não se adapta muito bem, e aí vai criando uma tensão. A série termina e você fica enlouquecido, porque quando as coisas começam a fazer sentido, ela vem corta. Então, assim, eu preciso de uma próxima temporada, porque eu preciso de respostas. É muito legal. Agora, assim, de novo, é uma série que muita gente desiste no meio do caminho, porque ela demora a se encaixar. É horrível dizer isso, assim, mas você precisa do todo, né, de ver todos os episódios pra ela fazer um pouco mais de sentido. Mas eu acho que é uma história que tá sendo contada ainda, então não dá pra você avaliar o todo por um ou dois episódios. Né? A escolha narrativa dela, e eu acho que ela funciona, assim, porque quando ela tava sendo lançada, ela era lançada um episódio por semana. Então ela gerava o burburinho do tipo, todo mundo falando, não entendi nada, mas estou investido, estou curioso, sabe? Ela não é uma série fácil de maratonar, tá? A gente, pelo menos, não conseguia ver, assim, 2, 3 episódios seguidos, porque ela é meio cansada, assim. Não é que é ruim, tá? Mas é aquela história que é tipo... Como é o nome? Succession. Que tem um texto... Succession é porque tem um texto mais pesado, mais difícil, mais intrincado. Então a gente terminava meio cansado e não conseguia ver mais nenhum episódio. Severance é porque realmente, assim, tem um certo incômodo, tem uma coisa esquisita ali que não dava pra ver 2, 3 episódios seguidos. Mas no final, eu juro pra vocês que vale a pena, porque ela se fecha de um jeito que você falta gritar. Nossa, eu gritei, na verdade. Eu ia dizer que não falta gritar, eu fiquei tipo... E aí a série termina, eu fico, meu Deus, eu preciso de mais uma temporada. E eu não sei quando vai sair com essa greve dos roteiristas. Mas vamos torcer. É verdade. E mas o que último... não falta é série, né? Exato. Pra gente tem muita coisa. Por enquanto. Exatamente. E a última, eu prometo, é uma que é curtinha. São 4 temporadas, episódios de 30 minutinhos, que é Barry. Ela é da HBO. Eu acho ela pouco conhecida, assim, apesar de já ter ganhado muito prêmio e tal. E ela é muito legal, porque ela é a história de um assassino que quer ser ator. E assim, é comédia total, é comédia, tipo, galhofa mesmo. Ela fica o tempo todo brincando com o nosso imaginário de assassinos clássicos, tipo Dexter, tipo o Soprano, sabe? Principalmente na primeira temporada, faz muita referência a essas séries. Só que, assim, referências, tipo, de distorcer a imagem que você tem, sabe? Você lembra do Soprano lá, aquela coisa do Tony Soprano, né? Como uma coisa séria, o cara da máfia. Aí ele vem e, tipo, mostra um chefe de máfia bobão, idiota, sabe? O próprio Barry, né? Que seria, tipo, o equivalente ao Dexter. Um assassino frio e tudo mais. Só que o Barry, ele é ótimo pra matar, mas ele tem zero habilidade social. Ele é meio bobão, sabe? Assim, tipo, é uma pessoa... Que não se adapta, não se ajusta, ele quer ser ator, mas ele é um péssimo ator. Então, assim, ela tá o tempo todo brincando com isso. E o final da série também
Pois é. O final da série também é muito legal, porque, assim, não romantiza essa coisa ele é um assassino, ele consegue matar todo mundo, ele vai, tipo, resolver todos os problemas matando as pessoas e saindo invencível, sabe? Como, por exemplo, foi o final de Dexter, assim, que não é bem romantizado, mas, tipo, ele não pagou pelo que ele fez, sabe? Assim, também não tô dizendo que, assim, precisa ser um final punitivista, mas eu também não queria uma coisa cheia de flores, entende? Sim. Acho que tem que ter um equilíbrio. E eu acho que Barry equilibra bem, assim, dentro do que a série se propõe. Então, é uma série bem legal. Rapidinho de ver, a gente vê aqui, tipo, um episódio por dia à noite, 30 minutinhos, tipo, matou rápido as 4 temporadas. E é bem divertida mesmo. E é isso. Demos muitas dicas aqui. Muitas dicas, assim, dá pra vocês lerem e assistirem bastante coisa. E viajarem também, se puderem. Se puder. E também aceitamos dicas, né? Por Esperamos que vocês favor. deem dicas pra gente. Queremos muito. A gente tá muito feliz de voltar, né, Carol? Sim, é verdade. Tava sentindo muita falta mesmo no estalagem. Foi um ano com muitas mudanças e acho que fazer isso aqui foi uma das... Quer dizer, parar de fazer isso aqui foi uma das mudanças que mais mexeu comigo, assim, de realmente sentir falta na rotina, sabe? Acho que voltar dá uma sensação de tipo, estou voltando um pouco a ser eu. É verdade. O nosso comeback aí também é bom pra gente, né? Assim, eu notei, assim, que eu achava legal ler os livros, comentar sobre os livros. Toda semana a gente tava aqui conversando. Também tinha as nossas conversas de miolo de pote antes, né? Claro, sempre tem. Mas tá sendo muito legal. Também tava muito empolgada pra voltar, pra começar a falar dos livros que a gente tem lido. A gente, já entrando aqui no próximo tópico, né, do planos para o futuro, pensando nesse universo de pessoas cansadas, não foi exatamente uma diretriz que a gente seguiu, mas acabou sendo que nessa temporada a gente escolheu livros mais curtinhos, contos e coisas que, por exemplo, se vocês usam isso como dicas de leitura, né? Porque eu sei que tem gente que gosta de ler e depois volta para escutar, mas se você escuta esse podcast e usa como uma dica para suas próximas leituras, saibam que muito provavelmente serão livros mais curtinhos, um conto, ali um quadrinho, uma coisa que você consegue ler mais rapidinho e você consegue encaixar em qualquer momento aí da sua rotina, seja indo para o trabalho no ônibus, esperando no consultório médico para ser atendido, enfim, nas pequenas esperas da vida você vai conseguir encaixar dessas dicas de livro. É isso. E vai ter mais Jonathan Strange, vai ter muita dica boa, vai ter mais a gente falando coisas aleatórias e dando outras dicas que não sejam só de livros. Enfim, tem muito mais estalagem pra vocês daqui em diante. Vamos mudar a nossa identidade visual. Chique. Muito chiques. Então, tem muita coisa boa por aí. Isso, cuidado pra não... pra reconhecer a gente, né? É verdade. Vocês vão se adaptar. A gente não tá roubaram o nosso perfil. A gente mudou mesmo. Então, vamos ficando por aqui. A gente se vê daqui a uma semana. Foi muito bom voltar, enfim, a falar com vocês, a ter contato com vocês. Muito obrigada por quem ouviu o podcast nesse período que a gente tava de parada, né? A gente continuou tendo plays semanalmente, continuou recebendo mensagem, então vocês são fofos. Muito, muito obrigada mesmo. Foi até um pouco humilhante, né? Assim, de certo modo, porque quando a gente tava fazendo podcast, a gente ativamente tava ali nas redes, postando, fazendo, conversando, pedindo pra vocês mandarem mensagens, e nada acontecia, assim, muito, né? E aí, quando a gente não fez nada, o podcast veio seguiu. Magicamente. E os views continuaram normalmente, né? Crescendo e tal. Mas é isso, a audiência, ela tem vida própria, né? Ela faz o que ela bem quiser. O podcast não precisa da gente, né? Não precisa. O importante é que vocês estão aí, do outro lado, né? A gente não tá falando sozinho, isso é o que importa. Então é isso. Um beijo, gente. A gente se vê daqui até uma semana. Tchau e até a próxima semana.